Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alfa Photobook, Assis e Café Ananias. Alfa Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e prazo. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, Mas o conteúdo é de primeira. então Pega sua bebidinha e vem com a gente! Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast. É com muito prazer que a gente está aqui para trazer conteúdo de primeira para vocês. E antes de começar, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Alfa Photobook, Assis e Café Ananias. Graças a vocês, o nosso podcast consegue entregar muita qualidade, muito conteúdo relevante para muitas pessoas e isso é muito gratificante para a gente. Agradecer a todos os ouvintes e pedir para vocês nos ajudarem também curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevendo no nosso canal. O YouTube entende que nosso conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. E aí, topa esse desafio? Bora lá. Já curte, já compartilha e já comenta aí com a gente. Hoje o nosso dia tá bem bacana. A gente vai falar sobre um assunto muito legal, que principalmente para quem tá entrando, já vai ter aí, ó, algumas coisas para vocês darem uma lapidada no contrato de vocês. Vocês têm contrato? Vocês entregam? Vocês fazem algo que pode trazer um problema para vocês lá para frente? Às vezes a gente não sabe, né? A gente acha que tá fazendo certo e quando chega, a gente é surpreendida por algumas coisas, porque pessoas são pessoas, né? Então elas exigem, olham de vários perfis. Então a gente precisa sim ser respaldado. Então hoje a gente vai falar com duas convidadas que a gente ama de paixão. Uma é a Carolina Alcântara. Muito prazer aqui. Seja por você estar bem-vinda. aqui com a gente. Seja bem-vinda. É uma amiga querida. Ela assiste todos os podcasts. Ela está em todos os nossos encontros. E é uma pessoa que já é da família Fotógrafas de Quinta, né? Já é. Então já tá aqui com a gente. Passou por alguns perrengues aí na parte de processos, né? De pessoas que às vezes fazem isso, né? Alguns clientes que acontece isso no decorrer da nossa carreira. E aí ela veio contar aqui pra gente essa experiência, o que aconteceu, os bastidores, pra gente ficar por dentro também do que pode acontecer. E temos aqui também a Ju Eloy, maravilhosa, que já esteve aqui com a gente também. E volta agora com um conteúdo também para falar sobre alguns perrengues, coisas que podem acontecer no meio do caminho e que nos pegam de surpresa, despreparada, psicologicamente e que nos deixam muito abalada. Então a gente trouxe essas duas feras maravilhosas que já estão na fotografia há muito tempo e que têm um trabalho muito legal, um atendimento muito legal, um cuidado muito legal, mas às vezes precisa ter alguns cuidados pelo caminho. Muito bem-vindas, meninas. Obrigada. E vamos começar com esse perrengue todo. Primeiro, eu queria que vocês falassem. Vocês sempre tiveram contrato? Pode falar você, Ju. Eu quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui novamente. É sempre uma honra, um prazer muito grande. No começo, eu não atuava com contrato, tá? Com o passar do tempo, tinha aquele contrato impresso, padrão, que você pega na internet, aquele básico que não te assegura em nada. E o cliente assinava, eu não sei nem onde ele ia parar depois. Conforme o meu negócio foi crescendo, eu vi a necessidade de informatizar. E aí eu entrei numa plataforma, montei um contrato que eu entendia que era um contrato estruturado, e aí eu mando via link para o cliente, via WhatsApp, e ele assina de maneira eletrônica e fica gravado lá no portal. Então, hoje em dia, eu já tenho um resguardo maior. É muito importante que, assim, falar de contrato até... A Analice tá de prova. Quem lembra quando fala de contrato? Fabi Fogaça, né? Só Fabi Fogaça, porque assim, o que a gente mais recebe, né, é assim, em grupos de WhatsApp, eu não tenho contrato, você pode mandar o modelinho? Alguém tem um modelo? A Fabi sempre modelo. aqui falava, gente, não pegue modelo de ninguém, é o seu negócio. É o seu negócio, é o seu modelo. problema.
é o seu problema, é os seus desafios, é o que você quer pra você. E esses né? contratos, deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo, não vou mentir. Muitas vezes no início a gente acaba pegando, né, um contrato pronto. E nem a gente mesmo lê o contrato, a gente recebeu ele pronto, a gente muda Aí o nome quando do vai cliente ler, ali e manda, aí tá falando contra a gente mesmo. Ali não tá respaldando absolutamente Já tá nada. processando a gente, Já o tá próprio processando a contrato. gente. Então, né, invista, porque, na verdade, isso não é um investimento, isso é uma garantia, né? Você ter o seu contrato. Então, e você, Carol? Você tem o seu contrato hoje? Já vamos começar, assim, falando, que é o que todo mundo quer ouvir. Eu, Ana, graças a Deus, nunca tive concretizado um processo, né, com uma cliente. Vocês duas tiveram. Então, vamos começar com você, Carol. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Fala aí quem é a Carol aí no ramo da fotografia, que você é a primeira vez. E depois já começa contando pra gente o que aconteceu. Vamos lá. Tô muito feliz. Eu sou Caroline Alcântara, fotógrafa de famílias e fã de fotógrafa de quinta. Empresta seu celular aí, Carol, que eu vou te filmar. E vamos lá. Eu tô já há 11 anos na fotografia e não comecei tendo contrato também. Meu primeiro contrato foi Vozes da Minha Cabeça, lá em 2015. Coloquei umas coisas que eu achava que era legal e na primeira rescisão eu já tomei, né, prejuízo, tive que pagar. Era até um smash, a cliente simplesmente falou que não ia mais, atendia em parque, enfim. Falta de estrutura, experiência, o contrato não me assegurava em absolutamente nada, foi literalmente colocar os dados ali, a data, o cliente assinou, 2 páginas. Pagamento e tudo bem. E não pagou, eu gastei horrores, na época eu comprava coisa de festa, foi do Minions, eu nunca vou esquecer isso, tá? O primeiro perrengue. Comprei um monte de coisa personalizada, não usei nada, joguei tudo fora depois, enfim. Mas já tem acho que uns 5, 6 anos que eu já tenho esse contrato, foi uma advogada que fez. Agora já tem 5 páginas, né? Já tá bem completinho para cada tipo de serviço que eu atendo e tal. Mas ainda assim houve problemas, né? Porque às vezes a gente tromba na vida com gente que quer causar, né? Com a gente e foi a minha vez. Esse caso específico era uma cliente de um acompanhamento mensal. E os acompanhamentos mensais, para fidelizar o cliente, eu cobrava no valor da sessão muito abaixo, assim, Sim. dava uns 60%, do valor cheio de uma sessão avulsa, para que realmente a cliente ficasse o mês todo e tal, o ano todo, né, fazendo o acompanhamento e ter as fotos, e ainda fazer temático, né, eu sou muito do temático, eu gosto de montar cenário igual a Ju, então eu fiz esse pacote e ainda tinha o parcelamento no Pix, né, para não ter que usar cartão de crédito e tal, tudo para facilitar a vida do cliente e dificultar a minha. Aí, nesse meio tempo, a cliente quis cancelar o contrato, né, quis fazer uma rescisão, só que ela já estava muito atrasada, a gente tinha feito até a sessão de 6 meses do bebê, e o bebê já estava com 8 meses. Não, mas lembrando que quando você me falou uma vez, que já teve, afinal de contas, uns 6 meses, né, os 6 primeiros meses, ela às vezes marcava. E aí, no dia que já estava tudo pronto, ela falava, não vou conseguir ir. Já estava tudo pronto, você respirava fundo e ela não chegou, Com não o foi. cenário Você foi pro seu montado. estúdio, você já tinha trabalhado tudo aquilo, você estava esperando ela e ela decidiu não ir. Desse Bom, jeito. isso aí depois a Ju também vai ter história pra contar, viu? Depois ela entra Então com já isso. tinha esse problema que você já tinha falado pra ela sobre já tinha isso, problemas né? com ela sobre agenda, porque marcava de sábado, assim, 2 da tarde, chegava 1h30. Ah, não vou hoje porque eu não tô afim, assim. Eram Sim. desculpas muito Ah, esfarrapadas. porque o bebê gorfou e ele não tá se sentindo bem. É sobre isso. E aí eu tinha que engolir o choro e tá bom, né? Aí fez uma vez, na segunda eu comecei a cobrar taxa pra remarcar. E era assim, uma taxa ridícula de R$50, que a gente sabe que não cobre, né, o custo de uma agenda em branco ali. E aí ela fez uma vez, fez 2, ela remarcou umas 3 vezes, tanto que a gente tinha feito a sessão de 6 meses, o bebê já tava com 8, ela decidiu que ela não queria mais. Até porque já não fazia muito sentido também, né, a gente continuar com o mensal. E tudo bem, na cláusula do contrato sobre rescisão, a gente ia seguir, e eu falei pra ela, vai ter a multa sobre o valor não pago ainda, né, sobre o valor devido, e o restante foi, porque você fez 6 sessões eu já entreguei. Ela comprou foto extra em todas as sessões. Era assim, de 20 fotos ela cobrava 60, 80 fotos, porque fazia ela, o pai, o bebê, várias poses do bebê, enfim, às vezes até própria eu trocava na sessão. Então, uma sessão bem completinha mesmo, não porque era mensal, eu fazia meia boca assim, sabe?
E ainda assim, ela decidiu que ela não queria. Ela queria dinheiro de volta. Porque na cabeça dela, se ela fez 6 sessões, ela tinha pago 7, 8 parcelas, ela queria 2 parcelas de volta. E aí eu fiquei assim, fiz as contas, mandei pra ela, e aí ela continuou e começou a me ameaçar, porque ela era advogada, e ela, eu sou advogada, e se você não devolver, não fizer o que eu quero, eu te processo. Falei, vamos lá então, né? Aí chamei a minha advogada. Eu acho que ela, na cabeça dela, não tinha esse respaldo jurídico, né? Que eu era... esse contrato velho aí, inclusive xingou o meu contrato, xingou eu, xingou a advogada, xingou todo mundo. E eu, assim, tentando manter, né, a classe pra não xingar ela de volta. E ela me contando e eu falando assim, meu, mas faz isso. Eu já indignada e ela respirando, não, mas é porque assim eu não quero confusão. Eu não queria. Eu prefiro devolver. Exatamente, eu não queria confusão, eu queria... Vai embora, vai com Deus, achar outro pra encher o saco. Então só pra eu entender, ela fez 6 sessões, ela queria rescindir o contrato e ela queria 6 sessões de volta, que faltava ainda. Isso, ela tinha pagado 2 parcelas a mais, ela tinha 6 sessões feitas e 8 parcelas pagas. Ela queria essas 2 sessões de volta, essas 2 parcelas pagas de volta. Sim, de volta. Só que o acompanhamento mensal são 12 sessões e eu fazia em 10 vezes no Pix. Eu não tô te dando 2 sessões de graça, né? Tudo tem custo. Sim. E na cabeça dela, não. Ela tava relacionando a sessão feita à parcela paga. E eu fiz a conta, mostrei pra ela, mandei no WhatsApp. Quanto seria individual, se não fosse pelo pacote? Se fosse na avulsa, se ela fosse fazer essas 6 sessões avulsa, ela tava devendo, assim, o dobro ainda do que ela tinha pago. E ainda assim, ela continuou me ameaçando. Ou você faz assim, ou então eu vou vamos dizer assim, cada sessão, vamos fazer um valor simbólico. Cada sessão custa 550. Mas fechando no pacote, sai por 350. Isso. Aí ela pega 350, divide por 12 e tem que pagar. Aí ela decide não fazer. Se ela fechou com 6 meses, você pega os 6 meses e faz vezes 550. Esse seria o correto, na minha cabeça. Exatamente. E aí foi isso que você mostrou pra ela. Só que ela falou, não quero. E ela não. E não sendo quero, que quem errou e não foi, não quer é ela. Era ela. E exatamente por isso, eu estive o tempo todo disponível pra ela, inclusive nos dias que ela estava me deixando fora da minha casinha, porque ela tava fazendo, né, tava brincando com a minha cara. E ainda assim, eu estava, né, mantendo vamos continuar. E aí, nesse meio tempo que ela continuou me ameaçando e tal, eu fui e chamei a advogada. Falei, vamos lá. A advogada fez todo aquele memória de cálculo. Eu tinha tudo, o contrato, os comprovantes, as conversas, enfim. E mandei tudo pra advogada, expliquei pra ela também e tal. E aí ela falou, mas não tem o que fazer, que ela tem que pagar a multa e tchau. É isso, você não quer fazer mais, você não é obrigada. E aí ela começou a me atacar também emocionalmente, falando que as fotos não eram boas, que aí o problema era eu, era mas o estúdio, comprava era a foto estrutura, adicional, né? É sempre E eu assim, como se você tá comprando triplo de foto em cada sessão? Não faz sentido. Não é atendimento, não é... Sabe assim, mudou da água pro vinho? Sim, então, já começou a levar pra outro... Ela queria vertente. Realmente me atacar. Me balançar. E balançou até no dia que eu falei com a Dani, ela tava, né, assim, eu contando pra ela nervosona. E eu fiquei realmente muito... Porque eu comecei a parei e falei... Me questionar. Sim. Será que realmente eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que, né? E aí, no final das contas, depois eu me entendi comigo mesma que o problema não era eu. E o plot twist ainda vem dessa história. Aí, enfim, mandei pra advogada, depois de todo o caos, fizemos a minuta, ela assinou, fiz um acordo. Falei, o dinheiro que você quer? Toma o dinheiro. Não vou ficar mais rica, não vou ficar mais pobre por causa desse valor. E a gente chegou até a colocar lá na parede, assim, a advogada foi, Carol, ela tá irredutível e não quer aceitar o acordo. Então, eu vou falar pra ela processar. Você tá de acordo? Falei, faz o que você quiser, eu não quero mais olhar pra cara dessa mulher. Aí a advogada foi, mandou pra ela também mandou o print depois. Pode processar então, aguarda o número do processo e a gente conversa com a advogada dela, né? E aí, no dia seguinte, ela, não, a gente vai aceitar o acordo que a Carol fez. Ou seja, você tá me fazendo de palhaça o tempo todo. E então, aí a gente faz o acordo. É porque ela queria dinheiro. Na verdade, tem gente que quer o dinheiro. E por quê? Ela já tinha, inclusive, orçado comigo pra fazer o Smash e a festa de 1 ano do menino, a cobertura. E aí, nesse meio tempo, obviamente, ela não ia fazer mais comigo. Mas ela pediu indicação no condomínio dela, de fotógrafo, eu que lembro fizesse disso. Aí ela já queria passar o restante pra outra. Ela queria o dinheiro pra poder fechar. Não, pior e quem de tudo... que indicaram pra ela no condomínio dela? Eu. E ela mandou mas mensagem. ela tem 2 telefones, a Carol. Só que eu tenho 2 telefones. Ela mandou mensagem no outro telefone que não era que eu pessoal, conversava com ela. E aí ela mandou que é do condomínio. A madrinha do bebê mandou mensagem pra mim, assim, desesperada, que elas tinham festa e queria ver meu trabalho, não sei o quê. E aí eu, como muito sensata que sou, mandei o contato do estúdio, falei que aquele contato não era pra orçamentos e que a gente tava à disposição.
Aí elas me bloquearam na hora, mas falei, agora eu me vinguei do jeito que eu queria, porque o mundo é assim, né? O mundo é uma bolinha. E aí, enfim, no final das contas, a gente resolveu. Eu paguei, parcelei bem parceladinho, porque eu falei, você quer me dar trabalho? Então vamos ter trabalho. Mas, de qualquer forma, então, só pra gente entender, o seu não foi pra justiça, houve o acordo entre as partes e, de qualquer forma, você teve um prejuízo. Grande, porque eu tive que pagar advogado. A advogada não ia trabalhar de graça. Tá certo. Eu tive que fazer o acordo, não foi muito dinheiro, assim, não era uma coisa muito considerável. Mas em relação aos ensaios, é um prejuízo. Mas foi, eu tive prejuízo. Se eu fazer o prejuízo total, o cálculo total, tanto de sessões que eu tive perdidas, enfim. Aí ela veio uma vez falar que de festa junina ela não tinha prejuízo nenhum, porque eu já tinha... o cenário ficava o mês todo montado. Mas as minhas festas juninas eu faço quermesse, então mas não importa, tem prazo, tem tempo, você eu tinha produto perecível no estúdio, só esperando pra ela, a minha agenda, exatamente, o meu horário tava ali esperando pra ela. Eu fiquei sem fazer nada no estúdio, porque ainda tinha sessão depois e fiquei lá com a cara pra cima. Então, a gente sabe que isso é um prejuízo, né? E se colocar na ponta do lápis, aí... Não, se você colocar tudo que você gastou, às vezes os 6 meses que você fez dela, é como se você não tivesse trabalhado. Não, teve prejuízo. Eu fiquei no vermelho, no final das contas ficou no vermelho. Fora o aborrecimento, né? Até você Foi começa... bom que eu tô aqui hoje pra ajudar outras pessoas. Mas assim, eu fiquei completamente abalada, né? Me tirou total do eixo, porque a gente não espera, né? Que a gente vá passar por isso, né? Já tanto tempo já fazendo e tudo dando certo. Eu falei, o problema não é o pacote. Quantos acompanhamentos mensais eu já fiz desse mesmo jeito e sempre deu certo. Falei, então a gente precisa achar onde tá o problema e aí eu eliminei o problema. Deletou, né? Assim, deletou a cliente. Às vezes a gente... Como que eu posso dizer? A gente psicologicamente fica abalado. A gente até pensa em desistir. Fala, a Juliana Eloy é prova disso, porque quando eu liguei pra ela, ela estava desesperada, falando, vou desistir de tudo. Eu falei, amiga, você tá no auge da sua carreira. Todo mundo te ama. Todo mundo fala do seu trabalho. Você vai invalidar tudo que você conquistou. A gente até chorou junto, né? Você vai... Por um perrengue? Por uma pessoa. Não vale a pena. Por quê? Pessoas que não têm empatia, não têm generosidade no coração, que não se coloca no lugar do outro. Eu acho que não pessoas valoriza. feridas ferem pessoas. Exato. Que forte. É sobre isso. Nossa, fala de novo isso pra câmera, meu Deus do céu. Pessoas feridas ferem pessoas. É sobre isso, É é sobre exatamente sobre isso. E quando a pessoa faz isso pra te atingir, na verdade, ela quer jogar o lixo emocional dela em você. Eu aprendi muito sobre isso, né, nesses últimos meses, que às vezes não é sobre você, é sobre ela. Exatamente. Então, muitas coisas que acontecem na sua vida não é sobre você, é sobre a outra pessoa, o problema que ela tá passando e que acaba ela não Aquela sabendo carga lidar vem com aquilo. pra cima de você. E joga contra você, né? Que é isso que você falou. É o resumo disso que eu penso, que não é sobre mim, é sobre o outro. É isso. Feridas. Nossa, que forte, hein, Ju? Vou levar essa frase. Ô, Ju, e conta pra gente, então, e como é que foi o seu perrengue? Como é que foi a sua situação? Eu acabei me tornando uma pessoa mais rígida ainda. Eu já era rígida com as normas. Pelo amor de Deus, mas né, Ju? assim, eu era até que flexível com algumas coisas, né? Com algumas questões. Mas depois de algumas situações, não só essa em específico, mas um conjunto que veio. Eu enrijeci no ponto de dizer assim, se você assinou um contrato é X. Por quê? Porque se eu não cumprir alguma coisa do que foi acordado, com certeza o cliente vai vir para cima de mim. Então, o contrário também é justo. Eu não posso descumprir, ele também não pode descumprir, né? O cliente ele já tinha sido atendido no primeiro ano, ela veio, rasgou elogios, ela elogiou, gente, absurdamente. Ela já era sua cliente. Já fez o primeiro ano. Eu não quero mais chamar de cliente, né? Sim, mas ela já consumiu o meu trabalho anteriormente. Ai, né? que chique que ela ficou. Consumiu o meu trabalho. Na ocasião, ela atrasou 1h40 e o meu contrato não previa essa questão da multa, né? Mesmo assim, ela foi recebida com muito amor, o atendimento fluiu de uma maneira incrível. E ela sai do meu estúdio às 18 horas de uma sexta-feira. E no sábado, às 9 horas, ela me cobra o trabalho pronto, porque o aniversário da criança é no domingo e ela precisa do material. Só que o detalhe é que o ensaio tinha sido agendado há meses, com meses de antecedência. Então, ela já tinha ciência de qual que era a data que ela precisava do material. Vocês sabem que eu amo muito o que eu faço e que eu faço uma entrega não só de um trabalho excepcional, mas de amor também. Incrível. Então, pelo amor que eu tenho pelo que eu faço, eu pensei, poxa, é minha obra no aniversário dele. Então, eu faço questão que ela esteja lá. Eu adianto a edição e entrego para ela.
Fico Então, sem dormir, realmente, né? Só que assim, nesse momento não foi viável para ela fazer a leitura correta na íntegra do contrato, para saber que ela estava errada de ter atrasado, para saber que ela estava errada de me pedir para descumprir um prazo que já estava lá descrito. Enfim, ela retorna nos 2 anos me pedindo para agendar novamente. E existe um alerta, né? A gente precisa entender esse alerta. O cliente que já gerou certa situação, ele tem que ser demitido, né? Não é só a gente que escolhe o cliente, mas a gente também tem autonomia para fazer essa escolha. E eu sinto que naquele momento ele precisava ser demitido, mas o que eu faço? Acolho pelo amor que eu sinto pelo meu trabalho. E assim, toda a nossa conversa no decorrer da negociação, ela foi tumultuada. Por quê? Eu não permito que o cliente traga bolo nos 2 anos. Eu não acredito no dinamismo de um bebê, de um smash de 2 anos, gente, porque é uma outra forma de abordagem, né? Uma criança que já tem uma personalidade em formação, então ela precisa de uma abordagem lúdica. Eu sei que existem fotógrafos de Smash que defendem essa questão do bolo, mas cada um tem uma metodologia de trabalho. Eu mesmo faço a minha Smash de 2 anos com bolo e tá tudo bem. É 2, 3, realmente 4. Mas 5 anos acho que é mais fácil, entende, Sim. né? 5 anos ainda entende. Eu tenho medo de tacarem o bolo na minha cara, essa é bem a real. Sim. Eles já chegam muito tumultuados. Eu acho muito complexo trabalhar com 2 anos. É a faixa etária mais difícil para mim, na minha opinião. Então, eu nunca tive resistência do meu cliente. Quando o meu cliente retorna para os 2 anos ou quando ele fecha um contrato de 2 anos, eu explico essa questão. Você dá um brinquedo para uma criança de 2 anos, ele brinca meia hora, deixou de ser uma novidade, ele dispersa. Sim. Se eu insistir para que ele retome aquela brincadeira, ele não vai retomar de Não. prontidão. Por quê? Porque não é mais interessante. Então, a gente precisa aproveitar esse time desses 30 minutos para absorver o resultado de trabalho que a gente precisa. E depois disso, não adianta tentar retomar. E, após esses 30 minutos, seria essa etapa de bolo. E a criança não vai render, né? Essa é a minha metodologia de Então, trabalho. o seu Smash de 2 anos... Não tem bolo. Ah, tem o cenário todo e vai É incrível. fotografar. Isso mas você não falou tem pra mãe bolo. desde o começo. Então, o que acontece? As minhas mães nunca criaram nenhum tipo de objeção. Quando eu passo essa informação, olha, não é interessante que a gente coloque, faça a Por inclusão causa de bolo. disso, de toda Por essa isso, explicação. isso. E eu gravo áudios de 5, 6 minutos. Realmente é um verdadeiro podcast. Mas eu explico o motivo. Por quê? Porque eu tenho expertise naquilo que eu faço. Sim. Então, eu passo o meu ponto de vista. Ela escuta esse áudio, porque ela diz que ela quer um bolo. Ela escuta esse áudio todo e fala, obrigada pelos esclarecimentos. E vai embora. E aí, no Não ato fala da... nem sim, nem, Nem não. não. Você entendeu o que ela só, entendeu. só foi né? embora. E aí, quando eu fui confirmar o ensaio, ela fala, o bolo vai ser esse. E me manda uma foto. E aí, o que eu fiz? Poxa, eu nunca tive uma mãe que fez uma objeção. Mas aí eu tenho consciência. Não está no meu contrato. Risco que eu assumi. Mais um alerta de demita esse cliente. Foi o segundo alerta que eu recebi. Demita. Ele não aceita a sua abordagem. Olha, não vou fazer então. Você procura uma fotógrafa. Você que bolo. precisa contratar um profissional que você acredita na metodologia Sim. dele. Se você não acredita na abordagem, por que você contratou? Enfim, eu cedo novamente. Então, por isso que eu falo que eu não sou de todo inflexível, porque eu cedi. Pode levar. Ok. Você cedeu. Só que eu não falo nada sobre o bolo, ela me manda a foto cheio de topper de papel que é vetado no meu estúdio. Você paga um cenário luxuoso de alto padrão e me leva um bolo com topper de papel. Não faz o menor sentido para mim. Enfim, ela manda o modelo do bolo, eu falo ok e já aviso, olha, tem uma multa contratual caso você atrase, justamente para que não aconteça novamente o que aconteceu. Faltando 2 horas para a sessão, o cenário mais incrível que eu criei, tem quase 100 mil visualizações no meu perfil. Tinha 400 balões reais. Lembrando que você incrível. demora 3 horas pra montar 3, um 4 cenário. horas pra 3 a montar 4 um horas pra cenário. montar um cenário. Faltando 2 horas para a sessão, ela me manda uma mensagem dizendo, estou pronta, estamos todos prontos. Vai eu, padrinho, madrinha, e estou pensando em levar outra criança. Gente, uma sessão de 2 anos já é um tumulto. Não cabe outra criança, né? E se a gente já tem uma dificuldade de contenção, de troca de braço numa criança de 1 ano, imagina uma criança de 2 anos, 1 hora com a madrinha, 1 hora com o padrinho, 1 hora com não sei o quê, 1 hora com não sei o que lá. Vai passar Num o time cenário dele. quadrado, que não cabe tudo isso, várias coisas. né? O meu cenário cabe várias coisas. Porque é grande, né? É pouco grandinho. Mas a questão nem é essa, é a questão do dinamismo mesmo. Acaba não sendo uma experiência 100% agradável. Não, e a mãe não ia ter um relato exclusivo do 2 anos do filho. E, Ia ter gente, foto com pessoas. É isso que eu sempre ressalto. Hoje, o meu contrato ele tem uma cláusula que fala
vale ressaltar que o Smash the Cake ou ensaio pré-aniversário tem a finalidade do registro da criança. Da criança. Existe registro de família? Existe, mas qual é o foco? Porque é importante lembrar a mãe qual é o foco, porque o foco é esse, o foco é o bebê. E aí eu falo para ela, olha, participam da sessão núcleo principal, pai, mãe e irmãos, caso houver, e para a participação de terceiros é necessário pagamento de taxa adicional, lembrando que inserir outra criança pode tumultuar a sessão e Invalidar o sucesso do ensaio. diminuir o desempenho. Sim, é isso. Ela me responde assim: sou advogada, isso não está no seu contrato, não vou pagar. E aí, o que você vai fazer? Eu entendi como uma ameaça, né? Tanto é que eu falo pro meu marido, minha assessora, todo mundo conhece o Patrick agora, gente. Se eu falar o nome dele, todo mundo sabe quem é. O Patrick fala, para de responder. Porque ela já deu um indício ali de que ela queria realmente que aquele assunto rendesse. E eu vou me concentrar lá no cenário, ainda com todo o amor. E deixo ela lá. E ela começa a mandar pontos de interrogação. No sentido, você vai me responder. Né? Claro, porque ela precisava ir pra Isso sessão. sobe o sangue da gente, né? Esse ponto de Porque eu entendo interrogação, assim, Senhor. ó, eu sou advogado, seu contrato não está dizendo que eu não posso levar. Tava escrito no contrato? O contrato não diz nem que sim, nem que não. Então, é uma brecha para ambos os lados. Não benéfico só para ela, é para ambos os lados. Mas se eu, como advogada, entendi que existe uma brecha que eu posso levar, eu não te pergunto, eu levo. Certo? Mas se eu te pergunto, é porque gerou uma dúvida. É bem por aí. E aí, quando eu falo assim para ela, olha, independente do seu ofício, as regras são iguais para todos os meus clientes. Estou te aguardando com todo o amor em um cenário incrível. Te aguardo às 14. Não falou Aí nem que sim, nem que não também. Começam os áudios, gente, mas os áudios... Você, como profissional, você é incrível. Você, como pessoa, você é uma merda. Você é soberba. Você... disso pra baixo. E como os clientes sabem que eu atendo com o meu marido, ela começa a desejar que o meu casamento acabe. Nossa, Porque gente. casamentos não são eternos. Amanhã você pode ser mãe solo como eu. Você é Mas o que preconceituosa. tem a ver isso? Ela falou que núcleo principal era um termo preconceituoso. Pai, mãe, filho. Porque ela... Mas assim, ela fala assim, você já sabia que eu era Gente, mãe mas pra solo. mim é óbvio, quando você fala pai, mãe, filho, quer dizer, pode ser sua mãe, pode ser sua mãe com o namorado, Mas, gente, pode ser os dois mães, homens. dois pais. Tudo bem, é óbvio, né? O Ela preconceito falou tá que na era pessoa. preconceituosa. Pra mim, o o século era começou pra 21. outro. Já começou... Pra mim, o preconceito tá Aí na já pessoa mudou sempre. inteiro. E aí ela começa a falar que a gente tá no século XXI, que eu tô sendo preconceituosa, que eu preciso mandar um questionário. Ela começa a me ensinar a trabalhar. Você precisa mandar um questionário pro seu cliente, questionando qual é o núcleo dele. Se ele está no seu núcleo principal, no núcleo que você atende. Isso nunca existiu no meu estúdio, né? Gente, pagando Pix pode ser qualquer conjuntura familiar. Pode ser qualquer uma. E isso não existe lá. Gente, é o de menos, né? E aí ela começa a falar que foi um termo preconceituoso, que eu sabia que ela era mãe solo. Durante um ano, gente, você pode casar e descasar quantas vezes você desejar. quiser. É livre, né? E eu acho que não é a minha obrigação entrar na intimidade do cliente e questionar o estado civil dele. Isso não existe. E aí ela fala, ano passado a minha mãe participou. Eu falei, ótimo, você pode trazer um acompanhante, mas 2 acompanhantes não. Mas eles são minha rede de apoio. Tudo bem, vamos Paga pagar um pra isso. adicional e Tá bom. pronto. Mas assim, se você entrar... Aí depois eu fui olhar no dicionário, que eu falei, eu não posso estar maluca na minha tese. Fui olhar no dicionário, e o dicionário fala que família é núcleo. Ela vai ter... O Aurélio corre risco de processo. Corre. Porque ele tá falando que é núcleo, né? E a partir do momento que você tem um filho, você formou um núcleo familiar. E o seu pai, a sua mãe, passa a ser seu parente. E um padrinho, uma madrinha, não é nenhum parente, gente. Não. Então, ele não faz nem parte nem do núcleo. Nem se fosse o núcleo secundário, ele não vai fazer parte. Enfim. E aí, quando dá o horário da sessão, e aí ela continua lá me xingando, e ela fala, você vai me devolver. Aí foi o ápice pra mim. Você vai me devolver o meu sinal na justiça. E assim, na Ela hora, já fala eu senti direto. vontade de falar, eu vou te dar o seu sinal. Porque o sinal que eu cobro é uma piada. Sim. É R$150. Nossa, muito pouco. Né? Só que a questão nem era essa, porque eu tinha lá um cenário de 400 balões montados que teve Sim. um custo, né? Eu atendo só um cliente por dia, e então eu perdi o meu dia de trabalho que eu podia ter reservado para um outro cliente que de fato fosse consumir meu trabalho. E eu tive o trabalho 4 horas de montagem Sim, e ia ter sim, mais 2 óbvio. horas para desmontar, porque ela não foi. Sim.
E aí, quando dá o horário da sessão às 2 horas, eu falo, está incrível, você está levando pro lado pessoal, eu estou te aguardando. E eu penso comigo, se eu devolver o sinal, o meu contrato é claro. Se o cliente desistir, eu não sou obrigada a devolver. Mas a partir do momento que eu devolvesse, eu estava assumindo que a você estava acusação errado. dela tinha veracidade. Então, o que eu faço? Eu retenho. Porque 150... Ai, gente, pelo amor de Não, Deus, né? Não vai não. pagar nem um japonesinho pra ela, Não, né? Nem solitário, não ia pagar. E eu falei assim, eu não vou pagar. No dia seguinte, eu acordo com um Instagram, com um WhatsApp Business banido, né? Ele caíram os meus anúncios, caiu tudo. E assim, eu pensei, eu não tenho problema com ninguém. Estou dizendo que foi? Não. Eu estou dizendo que foi uma coincidência e que assim que eu consigo retomar esse WhatsApp, o que eu faço? Bloqueio ela. Vou bloquear ela. Não tenho mais nada para tratar. Ela foi no meu Instagram, visualizou o cenário que eu fiz questão de postar para ela ver o que ela perdeu. Ela é uma das primeiras a visualizar. Então, ela tem ciência do meu prejuízo. Ela tem ciência que realmente existiu um cenário. O WhatsApp cai, eu vou lá e bloqueio ela. Daí nós vamos lá pro EIFA todas felizes e tal. E sou chamada lá no palco, sou convidada para palestrar. Estou nas nuvens, né? Tudo que eu queria era palestrar de novo. 2 dias depois, encontro a notificação embaixo da porta, já com uma data de audiência, tipo, para ontem. Rápido, né? Tem coisas no Brasil que Muito demoram rápido. séculos, Nossa, né? Era muito rápido. Era assim, tipo, eu recebi a notificação, em 10 dias, Já era audiência. a audiência já. 10 dias a audiência. E aí você fica... A princípio você já pensa assim, poxa, eu vou devolver esse processo, né? Porque eu vou mostrar que eu também tive um prejuízo. Porque no dia seguinte era aniversário do meu filho. Eu passei a manhã inteira chorando. Eu tava nervosa já do dia anterior. Além de tudo, sem WhatsApp. Sim. Sem condições de trabalhar. Porque eu sou subsídio da minha casa. E eu também tive um dano emocional. Então, você pensa em levar tudo ao extremo. Sim. Aí Não, mexeu gente, comigo, não, agora eu quer vou até levar o pro final. extremo. A gente explode mesmo, não tem jeito. Mas a gente precisa entender que isso não é sobre nós. Existe uma lição por trás. Então, assim, isso foi importante para que eu entendesse a necessidade de proteger o meu negócio. Então, de ir lá, estruturar um contrato, levar no advogado, falar, olha aqui, isso aqui tá certo. Agora, assim, dessa forma eu consigo trabalhar em paz, sem ter problema futuro? Consegue. Ótimo. Fui lá, troquei, reestruturei. Eu cheguei a propor para ela que a gente reagendasse o ensaio, porque realmente, da minha parte, não houve problema algum. Não existiu objeção de atendimento. Nunca existiu. Mesmo quando eu tenho algum problema com o cliente, eu faço questão de manter o quê? O meu profissionalismo, né? Quantas vezes a gente atende o cliente que a gente nem tá muito afim de atender, que a gente fala, poxa, mas eu vou ter que realmente atender ela depois de tal situação? Eu mantenho o profissionalismo. E eu não tinha nenhuma objeção. Tanto é que ela aceita, a princípio. Ah, aceitou. Mas você nem quis jogar isso em questão, né? Você não... Porque se você jogasse... Eu teria atendido eu mesma. Com profissionalismo. Sabe por quê? Porque o meu trabalho é uma entrega de amor. E quem passa pelo meu estúdio não tem menos do que isso. Por mais que eu acho que a gente só dá para as pessoas aquilo que a gente tem, entendeu? Então, se alguém pega e para um caminhão de lixo e taca em cima de você, eu não vou te retribuir, porque isso não é sobre mim. Porque eu nem sei nem sei como faria Eu isso. Não sei nem onde eu acho esse caminhão de lixo, né? Eu não vou conseguir muito te louco. retribuir. Então, por mais que ela fosse lá carregada de um ódio que foi gratuito, não era isso que eu tinha para oferecer para ela. Tanto é que durante a audiência ela fala assim: ah, não tem a menor condição de falar com ela. Eu ainda falo assim: da minha parte nunca existiu nada. Aí o advogado me cutuca, porque eu não tenho o direito de falar, eu não posso falar. Mas a minha parte nunca existiu. Então, eu, pessoalmente, atenderia. Bebês, para mim, são seres de luz. Bebê, ele não tem culpa de nada. E eu sou evoluída ao ponto de, apesar de você ter tentado me prejudicar, te dar o meu melhor. Porque eu sou não assim, tenho. pior que eu sou assim também. É. Eu faria isso. Eu também. A gente oferece para ela o reagendamento, ela aceita, mas faz uma lista de exigências que era impossível de acatar. Ela disse que queria que fosse uma outra fotógrafa com a mesma bagagem. Na minha cabeça começou a passar. Se ela for fazer um comparativo, ela vai querer uma expertise. Nunca vai dar Smash. certo, porque ela vai cobrar e Ela depois o vai outro não vai dar achar que certo e não vai é processar de igual. novo. Ela vai procurar alguém que tem que dar curso também, tem que palestrar também, tem que dar workshop. Eu não Primeiro ia que, assim, conseguir achar alguém com uma bagagem arte similar. individual. Arte é uma coisa e assim, mesmo você faz que um você- desenho agora, amanhã o mesmo desenho do desenhista, o tatuador. Gente, é tudo diferente. Arte é o arte. olhar. O olhar. Não tem como o ser o mesmo, mesmo. E repetir. vamos ser fria, mesmo que você achasse a melhor fotógrafa do mundo para colocar ali para fazer essas Não ia fotos, satisfazer ela. é sobre ela. Já teve um problema, ela sempre ia achar algo errado
pra falar que aquilo não ficou bom o suficiente. Mas eu até estaria disposta a tentar de alguma forma. você... Estaria disposta, a partir do momento que ela me pede uma ajuda de custo para gasolina, e eu falo, não, isso aqui não é sobre consumir ou não, ou sobre uma indenização, é sobre querer me rebaixar para mostrar que ela, na condição dela, era superior a mim. Não era Esse sobre foi o o meu trabalho que ela queria, o entendimento. seu trabalho, o seu registro. Ela queria Eu quero mostrar te que mostrar você tem que você é menos do que eu, abaixar a cabeça pra mim. né? E não tinha necessidade disso. Eu acho que cada um é grande da sua forma. Da sua Mesmo porque ela forma. não enxergou o seu lado do quanto você trabalhou, o tempo que você ficou lá fazendo coisas Eu pra acho que ela, a questão... o tempo com o seu filho. Eu aceito entrar num acordo porque ela mexeu em uma ferida minha que é muito profunda. Até conversei com a Nicoline sobre isso. Eu passei por um processo muito doloroso no banco, a gente conversou sobre isso, né? E quando ela me processa, eu sinto que ela abre a ferida, que eu achei que estava cicatrizada. Porque no banco eu me senti muito julgada. Eu tinha gravações que comprovavam o assédio que eu tinha passado. Só que uma juíza mulher entendeu o quê? Que aquilo não era um assédio. Então eu senti que eu fui julgada e que eu fui, de certa forma, condenada. Como se eu tivesse mentido. E qual que era o meu receio? É porque a sua criança, aquele negócio bem do psicológico, a sua criança interior ainda está ferida e tem essas Muito. marcas que não foram cicatrizadas do Sim. passado. Aí vem uma pessoa que faz algo totalmente diferente, porém, ela tem acesso àquela sensação de impotência, de que eu não sou ninguém, que ninguém me olha e ninguém vê a minha verdade. Teve uma coisa que aconteceu, né? Só que eu nem falei ainda. Vou falar agora. Mas sem chorar, poucas que você tá poucas emocionada. pessoas sabem. 2 dias antes da audiência, eu tava passando muito mal. Eu tava decidida a levar até as últimas consequências. E 2 dias antes, eu tava com a pressão alta e meu marido falou, vamos sair pra andar, porque eu preciso distrair você, você vai ter um troço aqui, você vai passar mal. Porque ele sabia que o meu emocional tava muito abalado. E aí a gente foi andar na Santa Efigênia e andando em São Paulo. Tem que melhorar. E aí eu peguei o celular. Acho que ele não vai achar ruim que eu falei isso aqui, não. Peguei meu celular e tinha um áudio do Isaac. Ah, você falou isso pra mim. E aí eu guardo o celular e falo, eu não vou ouvir isso agora. Aí depois eu pego o celular de novo, olho pro meu marido e falo assim, se for o que eu tô pensando, Deus achou um jeito de me dizer que vai ficar tudo bem. Que o que vão me tirar vai ser muito pouco perto do que Deus tem pra me dar. Exato. E eu falei pra ele, eu vou esperar chegar em casa pra ouvir. Aí eu lembro que eu fui ouvindo o áudio dele e abaixando no chão. E eu falei, é uma resposta. Ai, vou chorar. E o Isaac é Deus, né? Muito Deus. E A gente conversou sobre isso. Ele é um em mensageiro Curitiba. de Deus e não Ele tinha é um pessoa mensageiro de melhor Deus. pra poder fazer isso pra você. Ele sabe por quê? A gente se encontrou em Curitiba, a gente conversou bastante. Ele falou que ele levou meu nome em pauta várias vezes. E ele não entrou. E na hora que tinha que entrar, ele entrou. Ele falou que Deus tocou ele para que o convite fosse feito. Ele falou assim, eu falei para ele, Deus te tocou no momento em que eu mais precisava. Porque eu entendi que o que o diabo vai tirar é muito pequeno perto do que Deus vai me dar. Sim, exatamente. Então, as oportunidades que eu vou ter ano que vem, gente, são tantas palestras. Mas eu tenho 3 anos de fotografia. E eu te falei isso também no áudio. Ju, tem não que são sim pra Deus. Sim. Então, não desiste, porque você queria desistir, né? Você falou, eu vou desistir de tudo isso, eu sou tão boa. Eu me entrego tanto que eu sou uma merda. Quando eu faço muito pelos outros. Quando eu falei, mas isso é processei o lindo. banco, eu contei essa parte pra Annalise. Essa é a única parte que me emociona muito da história do banco, né? A juíza me pede um laudo. E eu tenho que voltar na psiquiatra para pedir esse laudo. E eu falei, eu não tô bem psicologicamente, eu vou passar na psiquiatra de novo. E no final da consulta, ela me pede para me dar um abraço. E aí eu percebo que realmente, quão fundo era o poço que eu estava, era muito fundo. Eu demorei 1 hora para conseguir sair do prédio do consultório, porque eu não tinha condições. E eu lembro que ela falou assim, desmarca o seu casamento. Eu ia casar 5 meses depois. Ela falou, desmarca o seu casamento, porque você não tem condições psicológicas de casar. A gente vai te manter no remédio, você vai passar por uma perícia, você vai ganhar o processo do banco. Eu lembro que eu saí de lá, eu orei muito. E aí eu falei, não pode ser sobre isso. Eu lembro que quando chegou a próxima audiência, eu chamei meu advogado de lado. Eu falei assim, você vai tirar o assédio.
você vai tirar o assédio do processo. Aí ele falou assim, mas você tá maluca, é muito dinheiro, você vai ganhar. Eu falei assim, mas não é sobre dinheiro, eu só quero ser feliz. E você me contou isso aqui em São Paulo, no ENFA, né? E eu fiquei com muita raiva. Eu falei, você tirou? Tirei. E Você não lembrando- tinha que ter tirado. Lembrando que ela estava sem dinheiro nenhum. Mas sabe o que eu acho? Que Deus coloca a gente em situações similares para confirmar se a gente realmente aprendeu o que ele queria ensinar pra gente. Por quê? Porque era uma situação similar. O que era mais importante? O dinheiro ou a paz? Porque o acerto dela não é comigo, né? Da minha parte, é tudo em paz. Por quê? Porque eu sei que não existiu preconceito, que eu entreguei amor, que eu estava lá disposta sim a atendê-la, seja como for, mas o que ela tinha para me dar? Então não era sobre mim, o acerto dela não é comigo. Então quando eu me liberto disso, é o dinheiro que você quer? Toma o seu dinheiro, Tá Deus aqui. vai me honrar, vai vir muito mais, tem muita visibilidade para minha carreira no ano que vem. Eu não queria deixar que um processo ofuscasse Sim, te deixasse tensa, o meu tirasse desempenho em uma palestra. Você imagina uma audiência. Eu ainda falei assim pro advogado, eu falei assim, se essa audiência cair No na dia- minha palestra de Curitiba, na minha palestra de BH, ele falou assim, não tem problema, você faz a distância. Eu falei, não, mas vai me abalar psicologicamente pra estar lá 100%, Sempre pra quis. entregar, sabe? Era tudo que eu queria. Sim. Era uma chance, Deus tá me dando um monte e eu vou correr o risco de desperdiçar por causa de um processo, por ego, pra provar que eu tô certa. Sim. Eu preciso provar. Nada. 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 Você sabe que você tá certo, você não precisa provar. Sim. É muito Ai, louco que isso. maravilhoso. Então, vamos agora, né, gente? É Eu tô perrengue que até- não acaba Oxe, mais, sacanagem, né? É muita Mas coisa. é Primeira vez você já quer fazer eu É que chorar. isso, o que você fala muito vai sobre o perdão. O verdadeiro sentido Sim. do perdoar, né? Porque a mágoa, ela é uma água parada, né? Uma mágoa é dentro da gente, é uma coisa que tá muito dentro da gente. E aí o perdão não é só... É pra você não ficar com aquilo guardado de você, é você Sim. poder conseguir enxergar que aquilo não te faz bem. Exatamente. Se você levar com você, você vai... Água parada dá o quê? Eu acho que É o maior horrível. medo que Doença, eu dá tinha tudo. era que isso influenciasse na minha Nos- entrega. Mas influenciaria. Sim. Mas, então, aí é que tá. Eu continuo apaixonada pelo que eu faço, entregando muito amor. Todo mundo fala que eu vou perder esse amor que eu tenho. Com o tempo vai ser por dinheiro. Eu não me vejo sendo só por dinheiro. Porque eu tenho Mas uma... você chegou até uma hora a falar assim, eu entrego tanto amor, eu não vou mais fazer isso, porque eu me entrego tanto e isso acaba comigo. isso é E eu sobre falei pra mim. você, não é pra você fazer isso, porque você... Ela falou, acho que eu sou a errada do negócio. Mas é a primeira coisa que a gente julga. Ela falou, eu sou é a errada. gente. É a Eu vou gente. fazer as Fazendo coisas errado. agora... Você falou, eu vou fazer as coisas agora por dinheiro, vou fazer as coisas porque tem que fazer, vou tirar o amor, porque eu só Não me ferro com o adianta, amor. não Eu falei, se adianta. ferra quem é ela, só a única pessoa que se Não, ferra. eu brinco, eu falo isso todos os dias pra mim mesma, né? Pela minha rotina, pelo meu cansaço. O cliente chega, ninguém vai chegar lá sem eu saber quem é, sem eu saber como que essa criança veio, se foi natural, se foi FIV, quanto tempo demorou, sabe? Se tem cachorro, periquito, Quando você papagaio. ama, gente, você se Porque entrega, é não tem isso, jeito. entendeu? Eu não quero saber se eu tô cansada ou não. Eu preciso entender a história daquela pessoa. Aquela coisa de ficar emocionada com o resultado de trabalho, né? Falar que Exato. incrível, fui eu que fiz essa coisa tão linda. A gente fica muito emocionada mesmo, mas faz parte. Carolzinha, voltando aqui pra você, né, além de fotógrafa, né, você também se especializou em autismo, você atende bastante crianças com autismo lá no seu estúdio e tem alguma coisa específica para atender essas crianças? Como é que é? Fala um pouquinho pra gente, achei bem interessante essa parte. Eu fiz a capacitação, né, pra minha empresa, é uma empresa amiga do autista, tem uma plaquinha super bonita lá no estúdio. E muitas pessoas até me perguntaram se eu tinha feito, se meu filho era autista, se eu estava num diagnóstico e tal. E não, nunca tivemos um diagnóstico. Eu fiz justamente porque eu entendi que esse nicho precisava de uma atenção. Eu tenho conhecidas, inclusive clientes hoje, que já passaram por outros estúdios, inclusive em época de diagnóstico, e tiveram, assim, uma experiência horrível com sessão. Algumas até que eu convidei quando eu fiz a capacitação, né? E falei, vamos ver na prática como que é, né? Que na teoria é sempre tudo muito bonito. E elas assim, não, eu já tive uma experiência péssima, e às vezes, né, crianças não verbais, e não vai dar certo, não quero. Calma, vamos respirar fundo, vem aqui com a tia e vamos lá, vamos conversar e vamos entender. Assim, a capacitação me ajudou não só para as crianças atípicas, como para as típicas também. Porque a previsibilidade com a criança, em qualquer idade, tem que ser feita. E tem mães que chegam, às vezes, para um smash de 1 ano,
com a criança completamente avulsa do que tá acontecendo, né? Ela preparou maquiagem, bolo e cabelo e pensou na roupa e pensou não sei o que, não sei o que. E a criança tá sabendo que é ela que vai estar lá, que é ela que é o principal, né? A criança precisa saber, mas é só um bebê. Eles entendem, eles absorvem a nossa energia, né? No newborn, se a mãe tá agitada, o bebê tá agitado. Então, tudo isso, assim, até pro geral também me ajudou, inclusive no preparo da família mesmo para vir pro estúdio. E não é hoje a minha maior demanda, as crianças atípicas, mas vira e mexe aparece uma família e eu fico muito feliz por atender e dar essa boa experiência. Tem que ter paciência. Já teve casos da mãe chegar e ela já chegou, não, porque meu filho é autista, é nível 1 de suporte, ela já chega mais tensa do que a própria criança. E eu, calma. O menino chegou, ele foi conhecer o espaço, ele ficava rodando assim em volta da gente, correndo e gritando. E eu deixo ele se achar, deixo ele se estabilizar. Uma hora ele vai sentar. Eu fui, peguei o bebê, era um newborn até, e eu tava sentada assim no cenário, com o bebê no baldinho, e só faltava essa foto deles ali e fazer a família. E ele correu, até que uma hora ele sentou assim do meu lado, eu tava sentada assim no chão de lado, ele sentou assim, olhou pra mim, oi, deu mais uma volta, e a mãe já veio assim pra tirar ele, calma. Ele foi, sentou no baldinho, deu beijinho, olhou pra mim, não sei o quê, fizemos uma foto em 1 minuto. Sim. Era só a paciência dele se estabilizar ali, dele se regular e sentar ali e fazer o que a gente queria. Ai, que delícia. Claro, teve, né, várias fotos pra sair aquela foto, né, que a gente quer todo mundo olhando, óbvio, não sei o quê. Né? Foram muitos cliques e a mãe, tudo bem, se não der, tá bom. Eu falei, não, você vai ter essa foto, você veio aqui pra ter essa foto, você vai sair daqui com essa foto. E assim, a gente, já aconteceu de eu ter que gravar story, né, teve uma criança que foi fazer uma sessão até de massinha, e ele precisava dessa previsibilidade visual. Ele era muito visual e precisava saber onde era, quem eu era, como eu tava, como... Eu montei o cenário um dia antes, gravei um story. Eu sou a tia Carol, você vai vir aqui, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai brincar de massinha, não sei o quê. Hoje, quando ele ouve a minha voz nos stories, ele já sabe. Ele já sabe, é muito porque legal. Ele já se conectou ali de alguma forma que aí a sessão deu certo. E falando agora, eu vou contar um pouquinho. Até uma cliente minha que ela assiste Fotógrafas de Quinta, ela chama a Ana também. Minha cliente há muitos anos e ela tem 2 meninos, um é autista, o outro não. E aí, ela sempre faz sessões de Natal. E o ano passado, na sessão de Natal, não aconteceu sessão de Natal. Ela chegou com as 2 crianças. O que tem autismo é o menor, é o Heitor. Ele tinha 5 anos e ele estava... Naquele dia, ele não estava bem. E ele viu a sessão de Natal e ele ficou, assim, extremamente, né... Desregulado. E aí, a Ana ficou muito tensa, porque ela quer aquilo, ela gosta. Então, ela quer aquilo. Aí eu falei, Ana, não dá mais pra insistir aqui dentro, não dá, porque assim vai ficar uma situação ruim pra ele, eu não quero isso, né? Então não dá. E assim, eu já tava desconfortável. Eu falei, Ana, eu atendo num condomínio, né? Tem a parte externa. Eu falei, Ana, tá tudo bem. O Natal, ele acontece aqui dentro, ele tá em qualquer lugar. Você não veio fazer ensaio de Natal? Vamos fazer um ensaio de Natal no lago. Tem um lago com patos lá e tal. E nós saímos. E assim, ele ficou outra criança. Quando ele viu a parte externa, brincando. E nós fizemos... A natureza ajuda. E nós fizemos a sessão lindamente. Claro que não foi no cenário, mas foi no dia da sessão do Natal, uma sessão externa. E foi lindo, ela me agradeceu muito. E domingo agora ela voltou para fazer a sessão de Natal. O Heitor, gente, chegou. Oi, tia... Oi, 2 cenários, eu nem falei nada. Ele escolheu o primeiro cenário, já sentou. Aí eu falei, gente, tô até estranhando. Eu catei a câmera, fiquei desesperada, tentando fotografar tudo. Mas assim, foi um fofo, né? E essa sessão, ela falou, Ana, cada dia é uma batalha, né? Cada dia é uma conquista. Isso é fruto de muito estudo, de muita psicologia, tal. Então, assim, eu fiquei muito feliz, por isso que eu tô contando isso, né? Então, acho que essas mães, elas são muito escolhidas, elas são muito guerreiras, né? Eu também fiz um Natal faz um tempo, acho que já faz uns 3, 4 anos. Não, acho que uns 4 anos. A mãe, ela entrou em contato com 2 crianças atípicas. E ela falou, um é leve e um é moderado. O pequeno é muito... Não, um é agressivo, um é moderado, né? E o pequeno é muito difícil. Mas eu nunca tive experiência, mas eu amo criança. E aí eu falei, vou tentar fazer o meu melhor, né? E foi muito difícil, porque tudo que você quer, você não vai conseguir como fotógrafo. Tipo, as melhores fotos, aquele jeito e tal. Essa criança, ele ficava pra lá e pra cá, e ele pegava, e ele jogava longe. Aí ele gritava e fazia os gritos, porque ele era mais agressivo. Só que tinha horas que saiu fotos que só Deus. Porque sabe quando você tem aquela agressividade e de repente você dá um grito e faz... parecia um sorriso.
Aí, quando eu entreguei pra mãe, a mãe falou, gente do céu, ela até chorou. Ela falou, meu Deus, que horas que ele fez isso? E não eram os espasmos dele, que pareciam um brilho nos olhos e um sorriso, assim. Eu falava, ai, que bom que... A capacitação, Foi. na verdade, ajuda a gente a saber dominar melhor se ele tivesse uma previsibilidade antes do ensaio, saber pra onde ele ia, o que ele ia fazer. Às vezes até da eles família gostam daquilo mesmo. mesmo, Ter assim, né? um suporte, às vezes, de comida, às vezes um bichinho, às vezes um paninho que eles gostam. Isso já tinha feito a sucessão ser diferente. Sim. Mas a gente também tem que lidar com a família. É. A mãe precisa estar muito bem Sim. orientada, a mãe precisa estar muito bem, né? Que a gente sabe que o diagnóstico chega como uma bomba na família. E muitas vezes a mãe não tem tempo de processar tudo isso e já quer fazer tudo e quer ter a vida normal, né? Que a gente chama, sei lá o que é o normal, né? Que é tanta loucura que a gente passa. E a mãe quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente precisa centrar ali no WhatsApp mesmo. E entender como que a mãe tá lidando com isso, se faz terapia, se tá tudo, né, se tá tudo em dia. Porque a qualidade de vida da criança atípica vai depender do que a mãe... Já tá O que disposta a mãe em ver, está né? disposta a Eu já deixar a peguei criança uma mãe... Nossa, isso há evoluir. muito tempo atrás. Acho que uns 8 anos atrás. Eu peguei uma mãe... Que eu fui fazer o newborn, mas ela tinha um outro filho. E esse outro filho... A gente fotografa muito criança. A gente sabe que tem alguma coisa A ali. gente percebe. E aí eu falei, essa criança tá muito diferente. Ela era muito diferente. E aí eu sentia que tinha autismo, né? Só que eu não falei nada, a gente não vai falar, a gente não vai diagnosticar. E aí eu fiz uns 4 anos ainda essa criança, que eu fiz o newborn da menina e o menino era o mais velho. Mas aí a mãe demorou, acho que o menino tinha 2 anos e a menininha pequenininha. Aí depois eu peguei o menino ainda com 5 anos, ainda peguei. E ela não ia. Ela não ia diagnosticar e eu tinha certeza que era. E aí depois de um tempo, agora ele já deve estar com uns 10 anos. E aí hoje ela faz de tudo por ele, mas ela... Demorou Às vezes a um gente pouco, não né? consegue falar, dela. né, gente? É bem difícil. Porque aí ela... quanto antes, melhor, né? De você... Com certeza. Às vezes a mãe de não... você Às vezes a mãe sabia, mas a mãe não sabe lidar. E ela se sente impotente diante daquilo. Envergonhada, né? Mas ela era uma finge super que não mãe. Mesmo mesmo. assim, eu percebia que ela tinha todo um cuidado, ela tinha um olhar diferente. E ele era amoroso, ele não era aquela pessoa que fica distanciada, sabe? Ele pegava em você e olhava pra você e fazia... assim, ele era bem... Mas são muitos amoroso. estereótipos até, né? Que Muito. a gente também enfrenta de... porque todo autista é inteligente. Não, gente, todo mundo é inteligente. Porque autista é Ai, agressivo. não gosta de olhar no porque olho. não Tem olha- gente que olha no olho Tem. muito Cada um até. tem seu Depende jeitinho, do né? nível, depende de desenvolvimento da criança, da personalidade, né? Cada um tem uma personalidade, enfim. E vários níveis São também, né? muitos detalhes, sim. E acontece. E, assim, se a mãe tiver muito bem instruída e aceitar passar por esse processo, é vida Tá tudo bem, né? tranquila pra todo mundo. Inclusive na sessão. Ah, que bom. Ô, Ju, agora a gente lembra quando você veio aqui a primeira vez no nosso pod, né? Acho que a gente se emocionou, né? Nossa, Porque hoje também, a quase sua tô história é aqui. maravilhosa, né? Você é uma pessoa, assim, que eu admiro demais, demais. Eu sigo. De manhã, eu abro o Instagram, quando tem coisa da Ju, eu paro lá pra olhar, Nossa, né? pra todo Eu- mundo que eu falo, alguém vai falar de Smash, eu, gente, olha o da Ju. A minha sócia, eu fico falando pra ela, olha isso aqui que ela fez, olha esse Olha o tamanho Não, de exagero. Não E é o tamanho, e- não, minha filha, é a beleza mesmo. Cada cuidado, cada balão. A parte do astronauta, eu fico encantada. É encantada. Não, e eu olho o seu e falo, ai... Não dá nem vontade de fazer mais. Não, eu olho o da Ju e falo, ai, continuo com o meu, tá? Mas eu tô lá curtindo o seu Curtindo toda meu. hora. Aí eu falo, ai, o da Ju é lindo. Ai, mas o meu, ai, é tão lindinho assim, aquele Nossa, brilhinho no mas é balão. lindo. É que eu não lindo, tenho gente. coragem. É lindo. Mas assim, você é uma pessoa muito guerreira, você veio aqui a primeira vez. Quem não assistiu o episódio da Ju, gente, vale muito a pena. Uma história de vida maravilhosa. Vamos colocar a reprise? Vamos colocar a reprise. Vamos colocar a reprise, Dezembro então. terá a reprise vale da a pena, Ju. da Ju. E aí, eu acho que de lá pra cá, muita coisa já mudou, né? Muita. Muita coisa já mudou. Até arrepia aqui. E a gente sabe que mudou pra melhor. E a gente acompanha você, então a gente vê o seu crescimento, né? Diariamente. E torce. E torce. E a gente quer ver você E a assim, gente sabe quem torce de verdade. de verdade, entendeu? É uma coisa... Eu lembro quando a gente te conheceu, faz pouco tempo, 1 ano e meio. Faz. E você não se valorizava, você não se via maravilhosa e já tinha um trabalho lindo, E impecável. cobrava um E valor. cobrava. Na Quando eu verdade, eu perguntei tenho pra você- dificuldade até hoje, gente. Porque as pessoas falam, é tão grandioso, é tão incrível, tão não sei o que lá. Você, todo mundo te conhece. Eu falo, gente, sou eu mesma, é de mim que vocês estão falando? Não, mas você aqui, eu adorei, até ia falar, adorei a sua fala. Teve uma hora bem no começo, depois você assiste esse episódio.
pra você ver o que você falou. Que você falou assim, eu tenho um cenário de alto nível, um cenário, não sei o que, um bolo de top de papelão. Você falou com o seu olho brilhando, falando que o seu trabalho é foda, entendeu? E é E isso. não é só o seu trabalho. Se coloca nesse lugar de poder. Né? E aí, quando a gente conheceu há 1 ano e meio atrás, você não confiava no seu trabalho, você cobrava barato. Quando você falou o preço, eu falei, Juliana, isso que você mostrou agora, você cobra isso? Pode mudar. Você mudou no dia seguinte e foi aumentando e foi sendo valorizada e reconhecida. E hoje tá onde E tá. assim, não é só o seu trabalho que é foda, você é foda, né? Você faz o seu vocês melhor. querem que eu chore? Não, você faz o seu melhor todo momento, todo momento. E não é só para os seus clientes. Você é a provedora da sua família. Hoje, você conseguiu trazer o marido ali para trabalhar junto, entendeu? Formar uma equipe, né? Então, isso é muito gratificante e a gente tem certeza que é só o começo do começo, né? Que isso ainda vai se expandir muito. Então, mais uma vez, a gente quer que você dê uma dica aí, né? Para quem tá triste ou para quem sofreu, você e a Carol, né? Teve um problema com o cliente, né? A gente Olha queria pra que câmera e fala, e dá fala aquele recado. mesmo, né? Eu acho que só vive o propósito quem suporta o processo. E a vida, ela é feita realmente dessas dores, né? Uma vez eu vi um texto que falava mais ou menos assim. A gente quebra um jarro. A gente tem a possibilidade de colar os pedaços do jarro para refazer ele de novo. E nós, seres humanos, a gente tem a mesma possibilidade. A gente consegue se reconstruir. Mas assim como o jarro, a gente não fica inteiro 100%. A gente fica com as rachaduras. E qual a importância da rachadura? É através dela que a luz entra e é através dela que a luz sai. E o problema, ele ensina muito mais pra gente do que a vitória, do que a glória. Sim. Porque o problema faz você refletir. Por que que eu tô passando por isso? Por que que tá difícil? Por que que tá doendo? Quando você tá feliz, você não sai da sua zona de conforto. Você só comemora. Mas você só questiona quando dói, quando é difícil. Então, as dificuldades te ensinam muito mais. Então, é importante a gente saber valorizar essas dificuldades. Essa situação que eu passei, ela foi muito valorosa para mim, com certeza. Eu acho que foi uma situação que permitiu que eu diferenciasse as pessoas que realmente torcem por mim, que estão do meu lado. As pessoas que estão preocupadas comigo, que me mandaram uma mensagem só para saber como você tá. Porque existem várias pessoas que eu chamava de amigo. Tem uma pessoa especial que eu tenho um carinho gigantesco que falou assim para mim, na véspera da audiência: vê se aproveita a situação para você melhorar como pessoa. Isso é mais ou menos como você chutar um cachorro que tá caído na sarjeta, né? E às vezes você acha que uma pessoa torce por você, ela não torce. Então, a dificuldade vai fazer você enxergar coisas que você não enxergaria pessoas. se você estivesse lá em cima de um palco, porque em cima do palco tá todo mundo pulando. Todo mundo feliz. Todo mundo pulando, mas quando você estiver na dor, aí os verdadeiros, eles se mostram. Sim, E aí são esses que você tem que valorizar e querer por perto. exato. É isso. Muito bom. Caramba! Difícil. A Carol também é uma guerreira aí, cuida de um filhão, vive na luta, fotografia. Mãe solo, né? É mãe solo, né? Mãe A solo. renda dela é o que faz É o- da é o que fotografia, sustenta, é o que né? sustenta da fotografia. Eu sempre brinco, né? Que eu entrei na faculdade de fotografia, eu tinha 17 anos, eu era a mais nova da turma. E eu acertei de primeira. Porque eu tenho muita gente que estudou comigo no ensino médio, enfim, conhecidos, colegas, que já fizeram 3, 4 faculdades e eu continuo na Que fotografia. novinha, eu meu Deus do continuo céu. Esconde o RG. Eu continuo na fotografia, eu continuo insistindo no estúdio, com perrengue, sem perrengue, sozinha, acompanhada, seja como for. Já tive vários perrengues, né? Vários momentos aí que a gente pensa mesmo em desistir, mas eu vim pra cá, pra essa vida, pra essa terra, pra fazer isso, então eu vou fazer isso. E o bom é que a Carol é muito nova, né? 29 anos ainda, né? Ainda tem uma vida toda aí pela tem muita frente. coisa. E eu nunca fui feminista e nem quero ser esse tipo de coisa tal, mas assim, as mulheres são foda, né, gente? Somos. As mulheres são fodas. A gente aguenta muita Ela coisa, né? aguenta A gente muita aguenta coisa, muita coisa. aguenta muita coisa, e assim, Faz muita vai coisa. atrás, executa. Não fica só pensando, né? Porque assim, vocês, mães solos, você que é a provedora, a família trabalha junto. Gente, é uma responsabilidade difícil, muito gigante, gigante. Então, Mãe é mãe, assim, né? É difícil falar, mas Exato. mãe é mãe. A gente Mulher é também mulher, a gente mãe é mãe. faz o que difícil. precisa. A gente recebeu uma convidada
anteriormente, né? Também é uma mulher solo, fodida, paga suas contas. É admirável. Então, assim, só tem tem muitas, né? Tem muitas. Ai, gente, mas vamos chegando ao fim. É tudo Então, muito gostou? rápido. Batendo papo, trazer a cerveja, trazer os petiscos. A gente fica o dia todo. Isso porque a gente só quis falar dos perrengues de uma forma... como que eu vou falar? Lúdica, né? Já virou motivacional, já. Motivacional, porque a hora que desligar essas câmeras aqui Mas aí você pode finalizar aí com uma dica, a mesma dica que eu dei pra Ju quando eu falei com ela. Falei, Ju, peque pelo excesso do seu contrato. O meu, quando eu comecei, tinha uma página, hoje tem 6. Cliente vai ler? Não sei, mas eu tô respaldada. E eu coloco ali tudo que pode me ajudar a desempenhar o meu trabalho do jeito que eu desejo, do jeito que eu acredito. Então, assim, peque pelo excesso, passe pro seu cliente, tenha contrato e tenha o olhar de um advogado, é claro. E não copie o contrato do coleguinha, by Fabi Fogaça, aí sempre a gente lembrando que ela fica indignada dos grupinhos que pedem contrato emprestado, né, gente? Mas é isso, ficamos aqui com muita gratidão, aprendemos muito hoje. E muito obrigada por tudo que vocês puderam aqui também contribuir com os nossos ouvintes, porque isso é de muita valia, né, essa experiência. E agradecer aos nossos patrocinadores por estarem com a gente, por acreditarem no nosso trabalho. A gente também acredita muito em vocês, a gente tem vocês no nosso coração, a gente tem a prioridade de trabalhar com vocês, porque a gente realmente acredita nesse trabalho de qualidade que vocês entregam e que contribui muito com todos os fotógrafos, né? E agradecer também aos nossos ouvintes por estarem sempre com a gente. Queremos que vocês participem mais, estejam mais com a gente. E a gente fica aqui com mais esse episódio. E um beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau. Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Assis e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e prazo. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão.